Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade diante do primeiro ou último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Então, continuando, o livro O Fim dos Tempos, da Maria Valtorta, capítulo 51. Após o curto período de paz, o período satânico. 12 de novembro de 1943. Então, aqui está um capítulo da Bíblia, Isaías, capítulo 4, versículo 2 ao 6. Aí eu abri aqui minha Bíblia, achei o capítulo, o capítulo 4, o versículo então do 2 ao 6. Então, o que está escrito, nesse versículo? Javé fará brotar um povo novo. Nesse dia, o que Javé fizer brotar será honra e glória, fruto da terra, motivo de orgulho e esplendor para os sobreviventes de Israel. Aqueles que tiverem ficado em Sião e os sobreviventes de Jerusalém serão chamados santos, todos os que estiverem marcados para permanecerem vivos em Jerusalém. Quando Javé tiver lavado a sujeira das mulheres de Sião e limpado o sangue que foi derramado dentro de Jerusalém, com vento justiceiro e sopro abrasador, então Javé criará em toda a área do monte Sião e sobre toda a assembleia do povo uma nuvem de dia, como fumaça brilhante, e à noite um fogo chamejante. Pois a glória de Javé será semelhante a uma cobertura sobre todas as coisas. Será uma tenda a proteger contra o calor do dia, um abrigo para a gente se esconder dos temporais e da chuva. Então, é isso que está escrito nesse capítulo de Isaías, Vamos continuar então aqui mesmo do trecho da Valtorta. Jesus diz: quando o tempo do meu reino pacífico e chegar, porque eu o prometi e não deixo de cumprir as minhas promessas. Todas as pessoas boas da terra virão a mim. Será o período de que falei com vocês. O período em que o Espírito terá alcançado aquele desenvolvimento pelo qual todos vocês se separarão por sua própria vontade em dois lados. Aqueles que vivem fora do Espírito ficarão ociosos em suas trevas, esperando para serem tropas do príncipe do mal. Aqueles que vivem no Espírito viverão no séquito do Santo Filho de Deus, o descendente do Senhor, amado e abençoado pelas pessoas na graça, que entenderá então o que hoje em dia é entendido por poucos eleitos e saberão o que é a minha glória e o que é deles como filhos de Deus. Eu reunirei os meus santos, porque santo é aquele que me ama e me segue obediente e fielmente. Eu os reunirei desde os quatro cantos da terra, e por amor ao seu amor, perdoarei as iniquidades das pessoas. A bondade dos santos apagará a severidade da justiça. E o meu amor e os dos santos, com o seu fogo, limparão a terra.
A terra reconciliada consigo mesma e com Deus será como um grande altar, e sobre este altar o Mestre ensinará a humanidade no conhecimento exato da verdade, para que o bem não vacile quando Satanás, furioso com a visão da humanidade adorando a Cristo, vai à loucura para a última batalha. Luta do espírito contra o espírito. Olha a última batalha, espírito contra o espírito. Satanás irá se opor ao meu reino espiritual e ao meu ensino, com sua batalha satânica contra os espíritos, para desviar o máximo que puder os mais fracos de suas reservas, de suas fortalezas, contendo aqueles que permanecerão fiéis à besta, mesmo depois de sua derrota e de seu ministro. Ele atrairá os agentes da sedução para arruinar uma última vez a obra de Deus, cuja ruína ele começou aos pés da árvore do bem e do mal. O período satânico será 3 vezes mais feroz que o período do anticristo, mas será curto, porque para aqueles que viverem naquela hora, toda a igreja triunfante rezará em meio às luzes do céu. A igreja que sofre orará em meio às chamas purificadoras de amor. A igreja militante rezará com o sangue dos últimos mártires. Serão salvos aqueles que, enquanto as trevas de Satanás e o forte calor, as tempestades e os raios assolam o mundo, saberão ser protegidos pelo tabernáculo de onde brota toda a força. Porque eu sou a força dos vivos, e todo aquele que se alimenta de mim com fé e o amor se torna um com a minha força. E os que serão salvos serão poucos, porque depois de séculos e séculos de meu amor pela humanidade, a humanidade ainda não aprendeu a amar. Mas ninguém poderá me acusar. Se alguém for condenado, e o que mais eu poderia ter feito por vocês, ó filhos de Deus, que preferiram vagar para longe da casa do Pai, e às vezes vender sua divina filiação e filiação a Deus inimigo? Não diga eu, poderoso, poderia ter evitado que o mal te arrasasse e poderia tê-lo tornado bom com a minha autoridade. Nesse caso, você teria sido menos merecedor do que uma folha de grama que o pé pisa sem sentir, porque a grama brota da semente, obedecendo ao decreto de Deus. Ela brota e cresce por si mesma, e não recebe a menor parte daquelas atenções que você recebe do Altíssimo. O talo recebe o sol e o orvalho de Deus e um torrão de sujeira. Vocês têm inteligência para se conduzir, graça para iluminar vocês, lei para se controlar. Vocês têm a mim como mestre, meu sangue para a salvação. Eu te dei tudo e você me deu tão pouco, cada vez menos. Com a paciência de Deus, cuidei de você e você sempre se revoltou contra mim. Os menos culpados sempre foram os preguiçosos. Você sempre se preocupou se não estaria fazendo muito pelo seu Deus, que tudo fez por você. É por isso que os castigos vêm sobre você. Eles ainda são um chamado de amor para convencê-lo de que existe um Deus e que os outros deuses a quem você serve, com aquela fidelidade que você nega a mim, podem lhe dar apenas promessas enganosas e um mal inevitável. De castigo em castigo, aumentado à medida que você aumenta a idolatria e a fornicação. Eu chego aos grandes castigos, e este é um deles, de modo que não é mais uma linha em minha vinha.
É toda a vinha que está aberta e invadida, desgastada e devastada por aquele a quem você serve e a quem permito convencê-lo de seus dons mortais. Por isso te digo, venha a Deus, invoque a Deus com veracidade de pensamento e de coração, e Deus se manifestará no horizonte, manchado de sangue, e Satanás, o torturador, fugirá deixando-o livre. Mas você não invoca a Deus. Você se contenta em pensar em transformar o mal comum em seu bem individual, aumentar sua riqueza, obter por meio de artimanhas poderes cada vez maiores, desfrutar e desfrutar. Você não se preocupa com aqueles que sofrem, os melhores entre vocês. Você se preocupa ainda menos com Deus. Na verdade, vocês se levantam ao desafio, ousando invocá-lo. Ó blasfemadores, para ratificar suas ações e pensamentos satânicos. Você o desafia a se mostrar, porque diz um ao outro: Deus não existe. Nós somos Deus. Em suas línguas amaldiçoadas e suas almas vendidas a Satanás, já está amontoando as brasas do inferno, e eu mesmo as acendo com minha raiva. Eu os amaldiçoo de agora em diante, cobras em forma humana. Sim, vocês consideram as excomunhões dos meus santos e a repulsa do meu bom povo como penas de pardal que não machucam se caírem em suas costas por causa de seus próprios corações de granito. No entanto, minha maldição entrará para atormentá-los, porque sou aquele que abre os vales, corta as montanhas, divide os mares, sacode a terra com a vontade de minha mente. E posso penetrar na pedra de seus corações e esmigalhá-la como se fosse uma bolha frágil de vidro estourado. Profanadores, mentirosos, vocês ímpios, sejam amaldiçoados por todo o mal que vocês fazem, por todas as almas que me importam, as quais vocês lançam no desespero da bondade de Deus, que vocês corrompem com seus exemplos e que roubam de mim ao arruiná-los em todos os sentidos. Mas não se preocupe. Como serei justo e compassivo com os fracos, que você com sua força transformaram no mal. Da mesma forma serei justo e implacável com você. Deste mundo em diante, seu poder, sua riqueza roubada, deste lado da aflição de milhares de pessoas, se extinguirá em fumaça entre suas mãos, como a fumaça da palha, sendo queimada, porque é muito suja para mantê-lo. E nenhuma defesa será de qualquer utilidade para vocês que ultrapassaram todos os limites. Que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. A mão manchada de sangue não será estendida contra a pureza branca do santo que fala em nome do Santo dos Santos. O templo de Jerusalém, porque seus alicerces, mesmo antes de serem iniciados, foram batizados no sangue dos meus heróis, e suas pedras tiveram como orvalho a purificação púrpura de intocáveis mártires. Nele está a cama sobre a qual repousa, esperando para levantar-se ao lado de seu mestre, a carne de minha rocha escolhida. E eu juro a todos vocês que esse lugar é muito mais sagrado do que o templo de Salomão. Já é o paraíso. Cabe a vocês entenderem por que
e os profanadores deste lugar serão atingidos por aquilo que acontecerá a todos aqueles que desafiaram a glória do Senhor. Capítulo 52. Miragens no caminho para o abismo. Pouco antes do início do nosso extrato, o texto menciona o rosto de Deus, que os humanos obrigaram a recuar para longe da crescente torrente de crimes que, depois de devastar a terra, se lançam contra os céus. 16 de novembro de 1943. Jesus diz: as pessoas forçaram a face de Deus de volta. Eles se recusam a reconhecê-lo. Eles não acreditam nisto. Eles substituíram isto com o que é sua ruína. Eles estão nas mãos dos poderes ocultos rebeldes ao sinal de Deus, e são aqueles que eles servem, que acreditam, que obedecem. Vozes e mais vozes vêm de fontes enganosas, e nenhuma delas diz a verdade, ou um vislumbre de verdade. São risos de demônios que zombam das pessoas, riso que se transforma em palavras mentirosas para desviar cada vez mais as pessoas, e as pessoas os ouvem. Eles querem saber o futuro para saber o que fazer. O futuro está aqui, na minha palavra, para evitar este presente que é pior do que um pesadelo e um castigo. Você deveria ter estudado esta palavra. Deveria saber como para lê-lo e agir de acordo com seus ensinamentos morais, históricos e sobrenaturais, para tornar o futuro menos atroz. Você deve estudar mais uma vez essa palavra que ensina o bem e a verdade. Repito, deixe os mortos onde estão. Se forem abençoados, só podem dizer o que a palavra já está dizendo, porque os santos do Senhor falaram a mesma língua que o Senhor. Se eles forem condenados, eles podem dizer a você apenas a palavra de seu pai, o mestre e rei da falsidade. Você pode acreditar que o enganador poderia ter um átomo de misericórdia e conceder-lhe uma luz que seria a luz da salvação? Claro que não. Pelo contrário, perseguindo a sua meta, pensa ele por você, miragens entre os quais se abre o abismo do abismo. Então Jesus está falando, né, que tem que se preocupar com o presente, né, que é a palavra, é se dedicar à palavra, né? Não ficar pensando no futuro, tem que se dedicar com a palavra. E os santos, né, tá falando que os santos repetiram as palavras dele, né? Então os santos que são, quem é abençoado repete as palavras de Jesus, né? Porque Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então a gente repete o que é a vida de Jesus, né? Tem que sair da nossa boca as palavras de Jesus, né? E os enganadores, eles é Satanás, né? Porque Satanás não vai ter um pingo de misericórdia, né, com ninguém. E o pior é que ele fala que muita gente segue e acredita, né? As falsidades de Satanás, né? E escuta eles, né? Não procura a verdade. E você está caindo de cabeça no abismo, pois não tem mais como guia a luz da manhã. Deus, seu santo Pai. Cegos guiados por cegos. Seus espíritos corrompidos vagueiam de erro em erro, de ruína em ruína. Você se choca contra um e machuca um ao outro repetidas vezes, com novas feridas e novos desastres. Vocês se odeiam pelo mal que fazem um ao outro, e pegam um punhado desse ódio, crescendo em seus corações, e jogam em Deus, enquanto consideram ser responsável pela sua maldade. E uma vez que o ódio não pode chegar ao céu,
ele volta para você como fogo e chamas, fome, mortes, devastação, desespero e escuridão. Não haverá trégua até que você perceba da maneira mais difícil que a violência não adianta, que o sangue pesa sobre o estômago e não alimenta, que o ódio não cria, ele destrói. E não haverá trégua até que seus corações se voltem para Deus. Eu sou aquele que pode dar-lhes paz, e não usando suas armas assassinas, mas usando minha arma sagrada, a cruz, e quebrando suas armas assassinas com meu amor. Não apresse o julgamento de Deus indo longe demais no pecado. Não haja de forma que o intervalo entre o tempo do anticristo e o tempo de Cristo seja muito curto, pois se é verdade que os últimos dias serão abreviados por amor para os eleitos. Também é verdade que você deve fazer uma pausa pacífica para ganhar novas forças para a última batalha satânica. Vou jogar a pedra de volta no covil de Lúcifer após a derrota da besta e seus escravos. Mas ao aplaudir o mal, não dê ao diabo a força para se livrar desse bloqueio, não devotando seus espíritos à carne e a Satanás. Volte-se eles em alavancas para abrir a prisão infernal e deixar sair o maldito para o último saque, antes que os corações das pessoas sejam rebatizados na palavra do Senhor.